Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal de aprendizagem. Utilizaremos um dos softwares da Microsoft do pacote Office MS Word em sua versão 2016. Ele é um processador de texto que vai auxiliá-lo no seu dia a dia, no seu trabalho. No contexto da aula de hoje, nós veremos a guia página inicial, grupo de parágrafos. Veremos também a correção do desafio Questões de Concurso, apresentado na aula passada. Será que você conseguiu responder? Fica conosco até o final e lançaremos outro desafio, só que dessa vez relacionados à aula de hoje, para que você possa colocar a sua cabeça para funcionar e com isso aprender um pouco mais. Sem mais delongas, vamos ao nosso estudo de hoje. Na aula passada nós passamos uma questão de concurso e vamos resolvê-la no dia de hoje. Olha só, a prova é a de psicólogo fiscal da banca Fundatec do ano 2019. Ela diz o seguinte: no âmbito do software Microsoft Word 2016, a combinação de teclas chamadas pelo fabricante de teclas de atalho facilitam muito a vida dos seus usuários. Nesse sentido, para que serve a tecla de atalho Ctrl S do referido programa? Olha aí, o que foi que você respondeu? Sublinhar, salvar, substituir, sobreposição ou traduzir? Né? Lembrando que a gente olhou todas as teclas de atalho, tudo que a gente vê e aparece no programa, ali a gente coloca também para vocês quais são as teclas de atalho, para facilitar a vida, que é coisa que cai em concurso, assim como nós podemos observar. Vamos ver a resposta. Sublinhar. Se você respondeu sublinhar, você está de parabéns, né? Se não, dê uma olhada no nosso vídeo anterior aí, para que você possa aí relembrar o que foi dito, ok? Então vamos para a nossa aula de hoje, perfeito? Ok, então nós vamos começar aqui fazendo algumas observações, né? Nós estamos aqui na página inicial, né, no grupo parágrafo. A gente vai dar uma olhada em cada um desses botões aqui que aparecem aqui, e eles não são menos importantes do que aqueles que vimos nas aulas anteriores, ok? Para poder começar, a gente pode fazer uma seleção do texto que está aqui, né, e vamos ver a aplicação de cada um desses botões, né, em cima desse texto aqui. Então aqui, esse primeiro botão, a gente tem o alinhamento à esquerda e a sua tecla de atalho Ctrl Q, assim como a gente pode ver aqui, ó. Então se você clicar sobre o botão lá, ele vai fazer o alinhamento, né, à esquerda desse texto, né, que nós estamos aqui apresentando. O próximo botão que a gente vai ver aqui é o botão de centralizar. Apertando a tecla Ctrl mais a tecla E, né, a gente vai fazer esse texto ficar centralizado. Observe, essa centralização ela serve para que nós possamos assim colocar títulos, né, alguma frase ou alguma palavra que a gente queira destacar no meio do texto que nós estamos fazendo, e ele traz assim essa formatação de centralizado, ok? O próximo botão é o botão alinhar à direita, ou a tecla de atalho Ctrl mais a tecla G, né? Ou Ctrl G de uma forma. E aí o que acontece? Quando você clica sobre ela, ele faz o alinhamento desse seu texto totalmente à esquerda das margens, alinhamento à direita das margens aqui, né? E lembrando que do lado direito ele vai ficar fora, desalinhado, né? E trazendo esse texto seu para o lado esquerdo. Isso aí pode ser feito também em alguns trabalhos que a gente faz, e às vezes a gente costuma fazer o alinhamento dele à esquerda, né, para destacar, por exemplo, o nome. Se você faz faculdade ou algum trabalho de escola, geralmente coloca-se na direita, né? Você coloca o seu nome alinhado à direita, o seu nome, turma, série, e aí vai. Ok? E nós temos também o último botão aqui de centralizar, que segue esses botões aqui, né? O botão justificar, que tem como tecla de atalho a tecla Ctrl mais a tecla J, né? Então se a gente apertar ele, e ele vai justificar esse texto alinhado tanto do lado esquerdo como do lado direito. Essa formatação ela é usada de forma com a norma ABNT para trabalhos de conclusão de curso, né, trabalhos feitos em escolas, faculdades,
né? E também no seu dia a dia, no seu trabalho, para que você apresente um texto assim, uma visão mais bem mais bem acertada, né? Vamos colocar assim dessa forma, para que ele fique mais bem apresentado, para quem você vai levar esse texto, né? Para quem que você vai apresentar isso aí, perfeito? Continuando aí, nós temos aí o botão de espaçamento de linha de parágrafo. Com o seu texto ainda selecionado, você pode clicar aqui, eu vou fazendo aqui, você vai observando lá, ó, que ele vai mudando o espaçamento entre uma linha e outra, percebe? Então aqui é só você selecionar, né, o espaçamento que você quer e deixar com que ele fique com espaçamento entre uma linha e outra no tamanho que você deseja. O mais comum a se usar aqui é de um e-mail, né? Então, quando coloca-se um e-mail para esse espaçamento aí, ele já fica nesse padrão aí que a gente usa. Mas isso aqui tudo vai de forma que a pessoa que está editando o seu texto, os seus arquivos, ele vai escolher qual a melhor opção para ele, perfeito? Maravilha. Os botões de cima são botões que ele tem os marcadores, né? Que ele tem algumas ferramentas aqui que são bem interessantes. Por exemplo, se eu quero destacar algum texto de forma que seja uma sequência de informações, eu posso colocar esses marcadores aqui, né? Aparecendo. Observe lá que no nosso texto, eu vou chegar um pouquinho mais para baixo aqui. Observe que o nosso texto vai modificar e vai aparecer uma bolinha antes do meu texto, colocando ele um pouco mais para frente, né, e seguindo a formatação anterior que eu coloquei, que foi o justificado Ctrl J. E aí eu posso mudar, colocar aqui qualquer uma dessas opções aqui de botões, né, para que ele fique aí com esse tipo de marcador, perfeito? O próximo, que é a numeração, a gente também pode trocar aqueles botões ali de objetos por numeração também, ó, tá? E aí ele também agrega aí, né, essa questão dessas informações aí. Se eu der um enter, ele vai continuar numerando esse texto para mim, perfeito? Então vamos continuar selecionando o texto. Vamos ver agora o próximo botão. Próximo botão da lista de vários níveis, né? Então ele percebe que aqui, ó, ele vai colocar níveis de informação dos textos que a gente precisa destacar em algum momento, perfeito? Então vamos lá, eu cliquei, está selecionado aqui. Se eu pegar esses dois botões que eu tenho aqui, um é diminuir recuo, o outro é aumentar recuo. Quando eu aumento esse recuo, ele aplica o botão anterior como subnível, tá vendo aí, ó? E aí eu posso avançar, aumentar o meu recuo, né? Ou eu posso diminuir esse meu recuo desse meu texto, perfeito? Nós também temos aqui ainda na nossa guia parágrafo aqui, né? A opção do botão de classificar de A a Z. Então, por exemplo, se eu tenho um texto que a gente tem aqui com a letra N e aqui com a letra D, se eu fizer aqui assim e selecionar a opção, né, e botar o parágrafo de forma crescente, clicar em OK, ele vai colocar, né, começando da letra A até a letra Z, a organização do meu texto. Isso aí serve para quando você está fazendo alguma planilha, alguma informação de números, alguma coisa que também seja texto, mas que você precisa organizar em ordem alfabética, perfeito? Como nomes, como numeração, alguma coisa assim desse tipo. E a gente também tem as outras 3 últimas opções, né? Essa opção aqui, ela mostra, olha só como é que é interessante. Em cada ponto desse aqui que a gente verifica, ó, existe um marcador, né? E aí o que acontece? Se eu desabilitar esse marcador, que é o mostra tudo, que dá um Ctrl asterisco, né? Ele vai tirar esses marcadores aqui e o meu texto vai ficar como na impressão.
ele não vai ter os marcadores, mas se eu selecioná-lo, ele vai mostrar para mim os marcadores, e entre uma palavra e outra ele também vai mostrar para mim aqui se tem espaço ou não, né? Isso aqui é muito interessante na hora da formatação do seu texto, para que as coisas possam fluir aí da melhor forma possível, perfeito? E os dois últimos botões é o seguinte: a gente pode selecionar um texto, trabalhar com esse texto selecionado, de forma que eu possa aqui colorir o texto que eu tenho, né, para dar uma marcação diferenciada para esse texto, né, e eu posso estar utilizando aí, né, esse sombreamento. Esse sombreamento ele também serve se eu criar alguma planilha, alguma coisa do tipo. Por exemplo, eu venho aqui, inserir tabela, né, eu vou botar uma tabela aqui com 2, e eu posso aqui também fazer, aqui nesse caso, né, colocar cada quadrinho aqui com um preenchimento diferenciado um do outro, ok? E o interessante aqui é que ao criar uma tabela, eu habilito também a opção, né, de bordas para essa tabela, perfeito? Olha só, se eu clicar somente dentro dessa célula e vir aqui colocar sem bordas, né, perceba que ele vai tirar as bordas, né, em volta dessa célula, mas ele vai permanecer com a célula lá, ele não vai excluir a minha célula. Então, se eu seleciono tudo, eu posso tirar as bordas, posso incluir uma de cada vez, né, assim que eu vá selecionando elas, né, e aí eu posso também estar retirando, tá vendo? Ó, tirei aqui no centro. Então, esse menu de página inicial, né, quando a gente vai acessar ali nesse nosso grupo de parágrafo, a gente tem todas essas opções para poder estar aí fazendo a modificação e ajustando o texto da melhor forma possível que nós possamos. Tranquilo? Agora, para poder ficar mais tranquilo ainda, vamos para a nossa questão de concurso de hoje. Então, como a gente aprendeu sobre o nosso grupo parágrafo, a questão de hoje ela vem sobre também o grupo parágrafo. O ano dessa questão de concurso, ela é do ano de 2018, né? A banca é FEPES, né? E a prova ela é de fiscal tributário, né, da Prefeitura de Concórdia, Santa Catarina. Olha só o que diz aí. Qual a função dos botões ilustrados ao lado no MS Word 2016 em português, respectivamente? E aí nós temos aqui a imagem dos botões, né? E aí aqui embaixo vai falar o que é. Alinhamento do texto à esquerda e alinhamento do texto à direita. Letra B, avançar lista e recuar lista. Inserir figura à esquerda do texto e inserir figura à direita do texto. Letra D, diminuir recuo e aumentar recuo. E letra E, não mover a primeira linha do parágrafo e mover a primeira linha do parágrafo. Perfeito? Então você vai aí dar uma olhada em tudo que você aprendeu aí hoje e boa sorte para você poder responder essa questão de concurso aí. A gente vai estudando e aos poucos a gente vai, né, pegando os macetes aí dessas questões de concurso relacionados ao que nós estamos aprendendo aí, né, nesse nosso canal de aprendizagem. Perfeito? Então tenha um bom estudo, analise com tranquilidade esta questão e na próxima aula a gente vai ver aí o que a gente pode fazer para responder essa questão e verificar se você vai acertar ou não a questão proposta para o estudo que você vai fazer. Perfeito? Então, até a próxima e nós nos veremos aí.